Olá, professor. Eu, Ana Carolina Lins, a Ana Júlia Cortez, a Ana Luísa Magalhães, a Beatriz Alves e a Ana Laura Fonseca iremos falar sobre um estudo randomizado. O artigo escolhido trata sobre a contração muscular do assoalho pélvico de mulheres com incontinência urinária e de esforços submetidas a exercícios e eletroterapia. Eu, Ana Carolina, irei iniciar falando sobre o que seria o checklist consort e o que ele aborda. O consort é um conjunto de diretrizes para melhorar a qualidade dos relatos de ensaios clínicos randomizados. Ele vai abordar pontos essenciais como é, 1. O título e o resumo, que devem indicar que o estudo é um ensaio clínico randomizado. 2. A introdução, que é a explicação do problema de pesquisa e justificativa do estudo. 3. São os métodos, que devem conter detalhamento do desenho do estudo, critérios de inclusão e exclusão, aleatorização, mascaramento e desfechos analisados. 4. São os resultados, deve ser um relato transparente dos achados, incluindo análise estatística e efeitos adversos. 5. É a discussão, que é a interpretação dos resultados, limitações do estudo e implicações clínicas. O checklist consort, ele ajuda a garantir que os ensaios clínicos sejam transparentes, reprodutíveis e confiáveis. Bom, agora eu irei falar se, dentro do checklist consort, o título e o resumo e a introdução foram alcançadas neste artigo que escolhemos. Bom, sobre o título e resumo, a identificação ela está dentro dos parâmetros porque o título menciona que é um estudo randomizado e também porque é um resumo estruturado. O resumo ele inclui introdução, metodologia, resultados e conclusão. Por isso, o título e o resumo eles estão dentro dos parâmetros esperados pelo checklist consort. Já na introdução, ela também está de acordo, porque apresenta uma justificativa científica e objetivos, que são eles. A introdução apresentada, o problema da incontinência urinária e a relevância do estudo. Dentro do artigo são abordados outros seguintes pontos principais. Ele consegue definir o que seria a incontinência urinária, que ela é caracterizada pela perda involuntária de urina e está associada a impactos físicos, psicológicos, sociais e econômicos. E ela, a incontinência urinária de esforço, é o tipo mais comum e afeta até cerca de 40% das mulheres na menopausa. Dentro do artigo também são abordados os fatores de risco para a incontinência urinária. São eles a integridade do assoalho pélvico, que é essencial para a continência urinária, as mulheres que possuem maior vulnerabilidade devido à uretra curta e fatores como traumatismos obstétricos, lesões nervosas e hormonais. E no artigo também é possível encontrar tratamentos para a incontinência urinária. O tratamento cirúrgico pode ser necessário em casos graves, mas pode apresentar recidivas. Os exercícios perineais e a eletroestimulação são terapias conservadoras eficazes para fortalecer o assoalho pélvico e reduzir a incontinência. Os exercícios perineais promovem fortalecimento da musculatura por contrações repetidas, enquanto a eletroestimulação ela estimula a musculatura e melhora a propriocepção. E esses são os tratamentos que o artigo indica para a incontinência urinária. Sobre a eficácia dos tratamentos, os estudos sugerem que a fisioterapia isolada ou combinada com a eletroterapia de estimulação pode ser eficaz, embora sejam necessárias mais pesquisas sobre isso. Recomenda-se a associação de terapias comportamentais para melhores resultados. Eu sou a Ana Júlia e vou falar sobre os métodos e resultados do artigo. O artigo ele trata-se de um ensaio clínico randomizado, experimental e longitudinal, no qual 71 mulheres foram divididas em 3 grupos. Um que recebeu eletroterapia associada aos exercícios, um que realizou apenas exercícios e um grupo controle sem intervenção. A randomização ela foi feita por sorteio de envelopes, o que garantiu uma alocação aleatória. O estudo seguia um modelo simples cego, em que os avaliadores eles não tinham conhecimento da distribuição dos grupos. A respeito dos resultados, eles mostraram que ambos os grupos experimentais apresentaram melhora significativa na contração do assoalho pélvico em comparação ao grupo controle. No entanto, a gente não tem uma diferença estatisticamente significativa entre o grupo que recebeu eletroterapia e o que fez apenas exercícios, sugerindo assim que a eletroterapia ela não ofereceu benefícios adicionais. Apesar desses achados positivos, algumas limitações elas foram apontadas, como a falta de informações sobre o cálculo do tamanho amostral e a ausência de detalhes sobre a ocultação da alocação. Parte 5 e 6. Eu sou Beatriz e vou dar continuidade e finalização no checklist consórcio. Analisando a sessão de discussão e conclusão do estudo, nós observamos que os achados foram devidamente interpretados, sendo discutidos e comparados com estudos anteriores. No entanto, vai haver uma limitação. Então, embora o artigo vai mencionar a necessidade de mais pesquisas, ele não vai explorar detalhadamente as limitações metodológicas. No que diz respeito às implicações clínicas, os resultados vão sugerir que tanto os exercícios quanto a eletroterapia vão ser eficazes para o fortalecimento do assoalho pélvico, o que pode ser relevante para a prática clínica. Então, além disso, em relação aos aspectos éticos e financeiros, o estudo ele foi aprovado por um comitê de ética, garantindo a sua legitimidade. Também não houve nenhum financiamento externo, nem conflitos de interesses declarados. E por fim, né, o estudo ele vai atender a vários critérios do checklist consórcio, mas apresenta algumas limitações metodológicas, como a falta de detalhes sobre a ocultação, né, da alocação e o cálculo do tamanho amostral. Bom, eu, Ana Laura, irei dar continuidade falando sobre o artigo em específico, citando os pontos passados na aula passada, como objetivo principal do estudo, a hipótese que foram claramente definidas e qual o desenho desse estudo. O artigo teve como título a contração muscular do assoalho pélvico em mulheres com incontinência urinária de esforço, efeito de exercício de eletroterapia.
O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito dos exercícios perineais, isolados ou combinados com eletroterapia, na contração dos músculos do assoalho pélvico em mulheres diagnosticadas com incontinência urinária de esforço. As hipóteses investigadas foi a eletroterapia associada a exercício que resultaria em maior fortalecimento do MAP quando comparada aos exercícios isolados. O estudo foi conduzido de forma longitudinal, experimental, randomizada e simples cego, onde a amostra foi composta por 71 mulheres com incontinência urinária de esforço, dividida em 3 grupos. Um que realizou eletroterapia associada a exercício, contendo 24 mulheres, outro que foi apenas exercícios, 25 mulheres, e um grupo controle, com 22 mulheres. Esse estudo ele traz contribuição importante para a reabilitação da incontinência urinária e pode impactar diretamente a qualidade de vida das mulheres afetadas por essa condição. E por fim, eu, Ana Luísa, vou complementar o artigo falando sobre como foi a seleção de participantes, as intervenções analisadas, os desfechos medidos e os resultados. Bom, a seleção de participantes foram selecionadas mulheres diagnosticadas clinicamente com incontinência urinária de esforço, residentes no estado do Ceará, aqui no Brasil, com critérios de exclusão como cirurgia urológica recente, incapacidade mental, outras condições urinárias, prolapsos ou sequelas neurológicas. Nessas intervenções analisadas foram divididos 3 grupos. O primeiro, que foi exercícios com eletroterapia, com 12 sessões de exercícios combinados com eletroterapia. O grupo 2, que foi apenas os exercícios perineais realizados na bola suíça e em diferentes posições com contrações de até 6 segundos. E o último grupo, que foi sem intervenção, o grupo controle. O desfecho medido foi a força de contração do músculo do assoalho pélvico por avaliação funcional do assoalho pélvico e perinômetro, e as medidas antes e após as intervenções. Os resultados dessas intervenções foram os ambos os grupos experimentais, tanto o grupo de exercício e o grupo de exercícios mais a eletroterapia, apresentam a melhora significativa na contração do músculo do assoalho pélvico, em comparação ao grupo de controle, que não teve intervenção alguma. Não houve diferença estatisticamente significativa entre o primeiro grupo, que teve a combinação dos exercícios com a eletroterapia, e o segundo grupo, que foi apenas os exercícios perineais, indicando que a eletroterapia não ofereceu benefícios adicionais além dos exercícios. Pois, por fim é isso. Obrigada pela presença e tchau!